Atos, capítulo de número 10. Irmãos, nós, como eu disse, destacaremos algumas verdades que se encontram nos versículos 36 a 48. Versículos que já foram lidos, que já foram tema da nossa exposição na semana passada. Mas nós faremos hoje uma abordagem diferente neste texto e não será uma abordagem expositiva como temos feito no decurso dos nossos cultos, no decurso do tempo em nossos cultos, mas vamos, ao ler este texto, e o faremos também fracionadamente, nós vamos responder a seguinte questão: o que Cornélio precisava saber para ser salvo e batizado? O que Cornélio precisava saber para ser salvo e batizado? Cornélio, já vimos, pelo menos em 2 semanas, que era um homem temente a Deus, ele era um homem que procurava agradar a Deus, ele era um homem que procurava fazer boas obras por amor a Deus, suas motivações eram sinceras, as suas atitudes, as suas iniciativas eram de boa vontade, eram puras diante de Deus, mas não eram suficientes. Ninguém é salvo por méritos próprios, ninguém é salvo por ser bom, ninguém é salvo por fazer caridade, ninguém é salvo por ser religioso. Não. Todo e cada salvo só é de fato salvo mediante o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz por isso: não me envergonhe do Evangelho. Eu sou devedor ao Evangelho. E veremos que somos devedores ao Evangelho também nesta noite. Todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho tornam-se devedores do Evangelho, porque o Evangelho nos deu uma dádiva impagável, e nós nos tornamos, então, gratos, eterna e infinitamente gratos a Deus pela salvação. O que Cornélio precisava saber para ser salvo e batizado? O evangelho que Cornélio precisava saber para ser salvo e batizado. Em que consiste o evangelho bíblico? Em que consistem as boas novas de salvação? O evangelho bíblico, em primeiro lugar, consiste em saber que Deus determinou que a paz seja por meio de Jesus Cristo. É o primeiro ponto que eu quero destacar. O evangelho bíblico consiste em saber que Deus determinou que a paz seja por meio de Jesus Cristo. Veja em sua Bíblia, então, em Atos 10, versículo de número 36, o texto diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, de judeus e de gentios, conforme vimos semana passada. Mas o texto diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. O que significa isso? Evangelho da paz, vamos definir daqui a pouco. Mas esse evangelho da paz é por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Por favor, mantendo sua Bíblia aberta ou marcada em Atos 10, abra o texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo de número 18 até o versículo 21. O texto diz, eu faço a leitura, peço a você que acompanhe silenciosamente. Ora,
Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Presta atenção nisso. Tudo provém de Deus que nos reconciliou. Antes de haver a reconciliação, havia inimizade. Inimizade é falta de paz. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Escravos do pecado, escravos da carne, escravo da potestade, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. O texto então diz: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que foi reconciliado recebe o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliado recebe a incumbência de proclamar a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu convido você a ler comigo o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o evangelho da paz. Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em que consiste o evangelho? O evangelho bíblico consiste em saber que Deus determinou que a paz seja por meio de Jesus Cristo. A reconciliação seja por meio de Jesus Cristo. O pecador que ofendeu a Deus, afastado de Deus, expulso da presença de Deus, como foi Adão, seja trazido de volta à presença de Deus, seja reconciliado com Deus, não continue debaixo da ira de Deus, por meio de Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Em que consiste o evangelho? O evangelho bíblico consiste em saber que Deus se manifestou em Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito de Deus que cantamos agora há pouco, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Em que consiste o evangelho bíblico? Em saber que Deus se manifestou em Cristo. Atos 10, versículos 37 e 38, nós continuamos o texto. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em que consiste o evangelho? Em saber que Deus se revelou em Cristo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para isso o Filho de Deus se manifestou, obra que foi começada lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram e proclamaram a inimizade, quebraram o pacto que Deus havia feito com eles, o pacto das obras. E ali então, a inimizade foi instaurada. O evangelho consiste em saber que Deus se manifestou em Cristo para destruir as obras do diabo. Em que consiste o verdadeiro evangelho? Prosseguindo, o verdadeiro evangelho consiste em saber que esse testemunho foi registrado pelos apóstolos.
O verdadeiro evangelho consiste em saber que esse testemunho foi registrado pelos apóstolos. O verdadeiro evangelho não é sensorial, não é místico, não é esotérico. O verdadeiro evangelho é escriturístico. Está nas páginas das Escrituras. O verdadeiro evangelho está aqui, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Senhor Jesus Cristo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus Cristo sendo pregado, a doutrina da cristologia sendo transmitida pelos apóstolos. Veja em sua Bíblia mais uma vez o versículo 39, a parte A, versículo 40, parte A, versículo 41. O versículo 39 na parte A diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós somos testemunhas. Quem fala é o apóstolo Pedro. Nós somos testemunhas. O versículo 40, o texto diz o seguinte, versículo 40, parte B, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Em que consiste o verdadeiro evangelho? Em saber que esse testemunho foi registrado pelos apóstolos. Quero prosseguir. Em que consiste o verdadeiro evangelho? Em saber que Cristo Jesus foi crucificado no madeiro. E presta atenção nessa expressão, madeiro. Cristo Jesus foi crucificado no madeiro, mas ressuscitou. Versículo de número 39. O texto diz na parte B: ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Por que Atos fala de madeiro? Porque havia um ensino bíblico, desde o Antigo Testamento, que aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito de Deus. E o apóstolo Paulo, então, em Gálatas, ele diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, conforme está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A expressão, quando o texto diz que ele foi pendurado no madeiro, o texto quer dizer que na cruz o Senhor carregou toda a maldição que estava sobre nós, decorrente da desobediência, decorrente da quebra do pacto lá no Éden, quando Deus havia dito: no dia que pecares, morrerás. Na cruz, Ele carregou a nossa morte. Na cruz, Ele morreu a nossa morte e nos concedeu a vida que procede de Deus. Versículo de número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. A este ressuscitou Deus no terceiro dia. Ele foi crucificado, mas ressuscitou. Foi crucificado por nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Foi tudo pago. Tudo consumado está. Não devemos mais nada. Não porque pagamos, mas porque Ele pagou por nós. Nisto consiste o Evangelho. Em que consiste o Evangelho bíblico? O Evangelho bíblico consiste em saber que quem conhece a Jesus deve proclamá-lo como Salvador. Faz parte também do pacote. Aquele que recebeu o Evangelho bíblico deve proclamá-lo, proclamar o Senhor que o salvou como Salvador de todos. Veja o versículo de número 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos.
Ele nos mandou pregar, nos mandou testificar que Ele foi constituído por Deus juiz dos que estão vivos e dos que já morreram, dos que morreram na fé e dos que morreram na incredulidade. Ele é juiz, Ele julgará, um dia Ele voltará em glória. E Ele há de julgar o homem, a humanidade, através do Evangelho. Quem conhece a Jesus deve proclamá-lo como Salvador. E o último ponto, em que consiste o Evangelho bíblico? O Evangelho bíblico consiste em saber que Jesus é o cumprimento das profecias e que quem nele crê tem seus pecados perdoados, sendo reconciliado com Deus. Versículo de número 43, o texto diz: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. O Evangelho consiste em saber que Jesus é o cumprimento das profecias. Todos os profetas dão testemunho. E quem nele crê tem seus pecados perdoados e é reconciliado com Deus. Daí o Evangelho da paz. Conforme Pedro começou no versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. Quem nele crê recebe remissão de pecados. Eu quero agora ler então os versículos 44 a 47. Acompanhe em sua Bíblia. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que isso está dizendo? O coração de Cornélio, o coração daqueles que estavam reunidos com Cornélio ali, seus familiares, seus amigos íntimos, pessoas que estavam aguardando como terra sedenta a pregação da palavra. Deus é o Deus que trabalha no receptor e trabalha no pregador, já vimos isso. Deus prepara o terreno, tornando-o fértil. E quando o pregador chega e semeia a palavra, encontra um terreno fértil, o terreno produz a 30, 60, a 100 por um. E houve aqui uma manifestação tremenda, um avivamento. É um momento histórico, é o terceiro Pentecoste que vemos no livro de Atos. Já vimos o Pentecoste em Jerusalém, o Pentecoste na Samaria, agora o Pentecoste para os gentios aqui. O terceiro Pentecoste em Atos, o texto diz que enquanto falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, aquelas 6 testemunhas, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles receberam o arrependimento para a vida ali, eles receberam a fé salvadora, o chamado eficaz, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus, assim como explicamos pormenorizadamente lá em Atos 2, o sentido de tudo isto aqui. Então, perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Em que consiste o Evangelho? O Evangelho bíblico consiste em batizar aqueles que foram alcançados pela palavra da reconciliação e receberam o Espírito Santo. O Evangelho bíblico consiste em inserir na igreja de Cristo Jesus, aqueles que foram convencidos do seu pecado, da justiça, do juízo, mas da graça salvadora em Cristo Jesus, e agora se consagram a Deus. O Evangelho consiste em recebê-los por meio do batismo.
E o texto, então, encerra no versículo de número 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O lavar renovador, regenerador do Espírito Santo já estava neles. O batismo, então, teria sentido. Batismo só faz sentido para quem possui o Espírito Santo. Batismo só faz sentido quando é a representação externa, visível, de uma realidade interna, invisível. Esse é o batismo bíblico. A inserção na igreja, de quem já é igreja. A inserção na igreja visível, de quem já é igreja invisível. A inserção no corpo de Cristo, de alguém que já foi comprado pelo sangue de Cristo. Ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo, contudo, não é o fim. O batismo, podemos dizer que, de certa forma, é o começo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Após o batismo, o discipulado começou. Após o batismo, o discipulado começou. E o discipulado prossegue até o fim da vida daquele que foi salvo. Eles pediram, olha, permaneçam conosco, nós precisamos de ser discipulados, nós precisamos de receber instrução. E Pedro ali começou, juntamente com aqueles 6 cristãos de Jope, Pedro começou a discipular aqueles primeiros gentios convertidos em Cesareia, reunidos na casa do centurião Cornélio. Em que consiste o Evangelho? Em saber que Deus determinou que a paz seja por meio de Jesus Cristo, quebrando a inimizade. Em saber que Deus determinou que a sua manifestação seria em Cristo. Em saber que esse testemunho foi registrado pelos apóstolos. Em saber que Cristo foi crucificado no madeiro, mas ressuscitou. Em saber que quem conhece a Jesus deve proclamá-lo como Salvador. Jesus é o cumprimento das profecias e que quem nele crê tem seus pecados perdoados, sendo reconciliado com Deus. Em saber que aquele que crê deve ser batizado e inserido na igreja de Cristo Jesus.